Olá, seja bem-vindo ao Decisões. Eu sou a Lubiane, sou advogada, sou professora de Direito e te convido hoje a construir as tuas melhores decisões. A nossa intenção aqui é te ajudar a tomar as melhores decisões com base em pessoas que construíram as suas vidas e podem nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes, mais acertadas e de melhores resultados. Nesse nosso papo vai ser sempre baseado em entender a decisão do nosso convidado, se ela foi tomada com base em conveniência, em oportunidade ou foi uma escolha consciente. Procurando entender como as pessoas tomam as melhores e mais importantes decisões das suas vidas, é que a gente te convida a nos assistir hoje. Nessa conversa, a nossa convidada é a doutora Grace Correia. A doutora Grace é advogada, especialista em previdência e direito do trabalho. Além do trabalho cuidadoso e da carreira moderna que a doutora Grace tem seguido, ela vem hoje nos contar que nem todas as suas escolhas foram baseadas em oportunidades. A determinação e o uso proveitoso dos seus talentos tornaram a doutora Grace a advogada do gabarito que ela é hoje. Seja bem-vinda, doutora Grace. Obrigada, Lubi. Me sinto muito honrada por fazer parte desse projeto. Te agradeço pelo convite. Doutora Grace, me diz uma coisa, a tua advocacia hoje ela é uma advocacia 100% digital. Conta pra gente como é que ela funciona, como é essa advocacia moderna, digitalizada que nós temos hoje. Então, Lubi, é um desafio muito grande, né? Porque o mercado, ultimamente, está mais direcionado à questão digital, né? O que antes tu precisava te deslocar até um escritório, marcar um horário para um atendimento, hoje em dia é possível conduzir de uma forma remota. Eu dei a sorte de ter um acesso a uma plataforma digital através de um grupo de pessoas, né? Uma pessoa em específico, melhor dizendo, onde me capacitou a possibilidade de repasse de clientes. Então, automaticamente, ele faz a captação desses clientes e me repassa. Eu realizo o atendimento, converso com pessoas de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, outros estados também. Tem sido uma experiência bem interessante, desafiadora, né? Porque, afinal, toda a coleta de documentação é online e o atendimento também se dá de forma remota. Mas a gente acaba sendo conhecido, né? Pelo um bom trabalho, é claro. E tem me feito muito bem, assim. Não existe aquela rotina que a gente espera de um advogado, que ele coloca o seu terno, vai dentro da sua BMW para o seu escritório. Não existe essa rotina. Como é a rotina de um advogado com a advocacia 100% digital? Então, tu tem que ser muito disciplinado, porque senão tu acaba se perdendo, né? Em prazos, em demandas. Então, a questão das demandas, elas são muito relativas, né? Talvez vai ter semanas que tu vai ter X atendimentos e outras nem tantos. Porém, como a gente conhece, um processo, ele não parte só de uma petição inicial, né? Ele tem as suas fases processuais que precisam ser respeitadas e com o máximo de cuidado, né? Então, por eu não ter um espaço físico onde a pessoa pode ir lá me levar um documento, automaticamente eu tenho que estar muito esperta, né, e antenada a essa comunicação com o meu cliente, né, até mesmo para explicar direitinho como faz para mandar um documento, né, a foto tem que ficar visível, legível, audiências, né, hoje em dia, graças a Deus, existe a plataforma do Zoom ou do Meet, que é utilizado pela Justiça, tanto do Trabalho quanto Justiça Federal e Estadual. Então, facilita muito. Mas é muito importante, antes de uma audiência, às vezes ensinar o cliente a baixar o aplicativo, conversar com ele, dar todas as instruções de como ele deve ativar o microfone ou a câmera. Isso é muito desafiador, porque vai além da advocacia propriamente dita, né? Porque não é simplesmente tu fazer ali o processo, conduzir, contar lá para o juiz os fatos e lutar pelo direito do teu cliente, mas também às vezes pegar ele no colo e dar a instrução de como a gente faz, né? Porque no escritório físico, isso tá ali, tu tem a tua impressora, onde o cliente vai trazer o documento, tu vai escanear e vai dar um jeito, né? E o trabalho digital, de certa forma, ele é muito desafiador nesse aspecto. Mas pela falta de preparo das pessoas do que pela advocacia em si. Exato. Mas não é a falta de preparo do cliente, não diz que ele não tenha esse direito, né? A falta de preparo do cliente é uma questão técnica, uma questão informática.
Exatamente. A gente estava comentando essa semana, na aula do mestrado, quanto custa, né, esses dados da justiça. Por exemplo, o Meet acaba tendo acesso a essa câmera, o Google acaba tendo acesso aos microfones de uma audiência. Quanto custam esses dados? Nós estávamos discutindo isso, até que ponto é, sim, proveitoso, mas até que ponto esses dados estão sendo coletados e quanto valem esses dados? Essa semana a gente teve, o ministro Barroso fez 3 encomendas, né? Para encomendas digitais para a Amazon, para o Google e para, qual foi a outra plataforma? Não. Microsoft. Ele encomendou inteligência artificial para resumir os processos dentro da mais alta corte que nós temos no país. Imagina, né? E ele deixou muito claro que a ação é um trabalho pro bono que essas empresas vão prestar para a Justiça do Brasil. Mas quanto valem esses dados? Qual é o valor disso? Amanhã ou depois surge uma plataforma dizendo fulano, ciclano, beltrano tem processos na Justiça do Trabalho, julgados em tal momento, foram levados até a Suprema Corte. Quanto isso vale para uma empresa, uma multinacional se instalar no Brasil? Exatamente, são dados muito, muito pessoais, né? Então, a advocacia 100% digital é uma advocacia, sim, muito moderna, mas ela também tem os seus riscos, né? Exato. E do ponto de vista da senhora, como é que a gente deveria lidar com isso? A senhora acha que existe alguma outra plataforma, existe algum outro momento dentro da justiça que a gente possa trabalhar 100% digital sem essa coleta de dados? Assim, visualizando no meu contexto hoje, né? Isso. Para te fazer prova de um direito, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista que se visualiza, tudo é demonstrado através de elementos comprobatórios. A inteligência artificial, ela é muito útil. Ela vai auxiliar, com certeza. Talvez eu estou falando dentro da minha limitação e dentro da minha atual realidade. É o que a gente quer saber. Nós estamos aqui hoje para entender o teu então, ponto de vista. Eu não tenho conhecimento técnico com relação a essa questão da inteligência artificial nos escritórios ou nos estabelecimentos, ou, né? Até mesmo porque eu tenho caminhado sozinha, né? E quando tu tá no escritório, é óbvio que sempre chega um colega com um assunto novo, algo, né, que tá em tendência, e não é o meu caso, mas visualizando dentro da minha realidade, até mesmo para te provar o direito de uma pessoa, se tu não tem aquela fase da instrução de um processo, onde tu produz provas, onde tem as fases, né, que tu consegue demonstrar o direito da pessoa, infelizmente, a inteligência artificial ela vai servir meramente para ser algo frio. É esse o ponto. É esse o ponto a falta que eu quero de chegar. alma, né? É esse o ponto que eu quero chegar. Porque um robô, ele pode sim resumir um processo, mas no resumo do processo, será que ele já não está boicotando algum ponto sensível do direito do teu cliente? É muito técnico, né? Se tu for parar para analisar, na faculdade, a gente aprende a teoria propriamente dita do direito, né? A gente não... Lógico que tem professores que são mais humanos, que nos direcionam, assim, para um lado mais... para te olhar com amor para o que tu tá fazendo. Mas tem muitos momentos da vida da advocacia que tu tem que ser extremamente técnico, né? Até mesmo porque senão tu te envolve emocionalmente com muitos problemas do teu cliente, e não que isso esteja errado, porque tem situações que tu precisa ter compaixão e olhar com amor e entender o lado da pessoa e dizer, não, mas a lei trata dessa forma. E, infelizmente, a gente não consegue colocar esse teu direito dentro dessa caixinha neste momento. É o acolhimento, né? O Exato. acolhimento ao cliente é um acolhimento que a inteligência artificial não vai proporcionar dentro do judiciário. Tanto que a discussão era assim, a Defensoria Pública, por exemplo, está contratando uma inteligência artificial e disse que essa inteligência artificial vai diminuir aí 27, acho que são 27, 37, um número assim. São muitos cargos dentro da Defensoria Pública, mas e o acolhimento? A gente já vê tantas sentenças, às vezes, que não tem nenhum conteúdo relacionado ao que tu tá pedindo. E não tem nada a ver com a capacidade nem do assessor, nem do juiz. É que é muita demanda. É muita demanda, eles não têm como dar conta desse trabalho. E ao invés de contratar novos profissionais e pagar bem esses funcionários para que façam o seu trabalho
com amor, com carinho, com acolhimento, acaba sucateando. E aí a única forma é essa frieza que tu te referiu da inteligência artificial. Infelizmente. Mas tu falou da faculdade. Eu quero saber da tua faculdade. Onde é que tu estudou? Estudei na Universidade Fevale. Tive a oportunidade de prestar o vestibular de 2015 e entrei na graduação em 2016. Uma universidade privada. Exato. Como era a tua situação financeira dentro dessa faculdade? Eu te pergunto porque essa questão financeira é uma questão que toca muito o estudante de direito, né? Muitas vezes a gente vai ter um estágio, vai fazer um trabalho, vai ganhar aí R$1.000. E aí a faculdade custa R$3.000. Como é que foi a tua questão financeira? Porque eu imagino que a senhora não foi assim tão bem sucedida desde o início da faculdade. Ou foi? Ou teve aí um tio, um pai, um primo que financiou os seus estudos? Assim, Lubi, sendo bem honesta contigo, eu não tive oportunidade de estudo quando eu era adolescente, né? Tudo foi uma luta atrás da outra, ajuda pai, ajuda mãe. Afinal, sou filha de pais industriários e mãe, com o decorrer dos anos, deixou a indústria e se tornou cabeleireira. Então, nada foi tão simples quanto se parece. Então, eu realmente ouvi muito, te coloca no teu lugar, tu não vai conseguir. Uau! Nestas palavras. Exato. Mas assim, sendo honesta contigo hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo o porquê que aquelas pessoas me falaram essas frases. Mas por quê? Porque humanamente era impossível fazer minha faculdade. Humanamente era impossível. Então, naquele primeiro momento, doeu escutar isso. Porque ninguém tem o direito de te dizer que tu não pode fazer. Exato. Quem a pessoa pensa que é pra dizer que tu não é ninguém pra ter alguma coisa. Mas assim, foi a injeção de ânimo que me deu para lutar. Eu me sinto privilegiada pelo aspecto de ter trabalhado em um escritório de advocacia. Quando eu comecei nesse escritório, eu não sabia ligar um computador. Não sabia. Mas ele me deu uma oportunidade, né? Eu fiquei 11 anos nesse escritório. E nesses 11 anos eu peguei o amor pelo direito. Então, Antes de estudar direito. Tu trabalhou no escritório de advocacia. Exato. Então, foi uma oportunidade de trabalho que te levou para a universidade. E não a universidade que te levou para o mercado de trabalho. Exatamente. Eu era do comércio. Comecei a trabalhar com 16 anos. Parei de estudar para ajudar minha família. Afinal, a gente tinha 2 crianças pequenas em casa, então eu não concluí o ensino médio. Assim que eu fiz 18 anos, eu corri para fazer minha inscrição, para fazer meu supletivo, porque eu tinha muita vontade de estudar. Se existia uma coisa que tinha dentro de mim, era eu preciso estudar, sabe? E eu não tinha essa motivação dentro de casa, porque afinal, meu pai tinha 4ª série, minha mãe tinha 5ª. Então, assim, eles nunca estiveram naquele lugar que era estar dentro de uma universidade, eu ter esse sonho. Então, eles não me incentivavam. Eu automaticamente fui atrás desse sonho, né? E aos 21, a minha mãe teve um problema cardíaco, eu saí do shopping e fui ajudar ela. Então, precisou no salão, eu fiz o que pude para manter o aluguel, digamos assim. E daí, eu trabalhei para uma empresa de celulares. Aí eu fiquei naquela empresa e em um determinado momento eles simplesmente me demitiram. E eu me vi assim, tipo, o que eu faço, né? E agora? Pra onde eu vou? Eu fui no Lame, sentei na frente de uma amiga. Coincidentemente, era uma amiga que estava atendendo. E eu disse assim, olha, eu preciso trabalhar. Não importa. O que for, faxina. Ela disse, vai na rua X, tá o horário que eles estão selecionando meninas. Só que eu não sei pra que é. Fui com a cara e coragem, né? Medo. Total. Lubi, quando eu cheguei lá, as meninas estavam todas maquiadas. Eu preciso te contar essa parte pra gente poder entender um pouquinho do contexto da faculdade, tá? Só pra gente organizar. E quando eu sentei naquela cadeira, eu pensei assim, meu Deus. Mas era um lugar, não era na rua. Era um escritório, amiga, de advocacia. Elas estavam todas maquiadas, lindas, maravilhosas. Afinal, é um escritório de advocacia, né? As pessoas vão, no mínimo, à altura pra conseguir a vaga. Nós estamos sempre bem luxentas. Mas, amiga, naquele momento, eu estava o quê? Um tênisinho cravo canela todo descascado da minha mãe. Uma blusinha mais simples que eu tinha dentro do meu roupeiro. Eu realmente fui preparada pra
uma vaga de faxineira. Eu não fui preparada para uma vaga de um escritório. Então, quando eu fui entrevistada pela sobrinha dessa pessoa, e depois essa pessoa chegou, que era o dono do escritório. Ele foi um querido, assim, comigo, e disse, olha, se a gente te chamar, eu preciso que tu traga a tua carteira de trabalho. E eu tive uma situação que eu perdi minha carteira de trabalho. Automaticamente eu olhei pra ele e disse, olha, perdi minha carteira de trabalho. Tá. O que acontece que ele pediu minha carteira de trabalho? Porque eu só tinha no meu currículo trabalhos de carteira assinada. E como uma menina de 21 anos só trabalhou de carteira assinada? Não era comum. Era a pessoa, no mínimo, tinha que ter feito algum estágio, mas como eu fiz supletivo, um estágio eu não tinha feito, né? Então, eles me chamaram na semana seguinte e ele só assinou minha carteira depois que ele leu meu CNIS no INSS pra ver se meu currículo era verdadeiro. E bateu as informações, tudo certo. Comecei a trabalhar pra ele. E fui bem honesta, disse, olha, eu não sei ligar um computador, mas eu tenho muita vontade de trabalhar. E foi a oportunidade que eu tive, sabe? Então, depois, em 2014, eu fiz o Enem. Não fui muito bem. E daí, em 2015... Eu imagino mesmo que o Enem, pra quem fez supletivo, tem que ser uma prova muito Exato, puxada, muitos anos sem estudar, né? Vamos ser bem honestos. Concorrer com a pessoa que tá saindo do ensino médio e indo lá fazer a prova, por favor, né? Então, esse meu patrão, na época, ele pagou um cursinho pra mim no Fabão. Eu fiz 1 ano de cursinho em 2015. E em dezembro, dia 2 de dezembro, eu tinha que fazer minha matrícula pra entrar pra faculdade. E eu não sabia a minha nota do Enem, porque a nota do Enem sai no ano seguinte, em janeiro, fevereiro. Então, no dia da minha matrícula, eu não tinha dinheiro pra fazer minha matrícula. E eu cheguei nesse meu patrão, eu já estava há um bom tempo com ele, e disse assim, eu preciso que o senhor me demita. Eu não tenho dinheiro pra fazer minha matrícula, eu preciso de X valor hoje pra eu fazer minha matrícula. E ele disse assim, tu tem tua carteira aí? Eu olhei assim e disse, não. Mas o contador tem todos os meus dados, fica bem tranquilo. E ele saiu pra falar com o contador, eu sentei na minha mesa e comecei a chorar. Chorava assim, porque sabe quando tu não sabe pra onde tu vai? O que tu vai fazer? Aí, deu uma meia hora, ele voltou, bateu assim na porta e disse, ô Grace, vem aqui, vamos conversar. E ele disse assim, eu vou te dar esse dinheiro. E tu não precisa me devolver. Mas eu quero que tu saiba que é a tua família que deveria te ajudar. Não chora. Sério, aquele não, dia... É de uma generosidade tão grande quando alguém faz por ti, sem esperar nada em troca. Quando alguém faz por ti só porque teve vontade de te ver crescer, é de uma generosidade tão grande que a gente não tá acostumado a ver. Com certeza. A gente não eu sou vê no muito, mundo muito grata a essa pessoa. A gente não vê no mundo de hoje gratidão, a gente não vê generosidade, a gente só vê um problema atrás de outro problema e uma pessoa querendo ferrar outra pessoa. Ele não ia ganhar nada com isso, amiga. Nada. Ele foi muito... Ele só pensou no que tu precisava, não no que ele precisava ou nos interesses dele, ele pensou no que tu precisava. E isso é de uma generosidade muito grande, que eu não tô habituada, eu acabo me emocionando porque eu não tô habituada, sabe? Não, aquele dia eu não tinha nem almoçado, não tinha comido absolutamente nada. Eu simplesmente fui pra Fevale correndo, porque eu queria fazer minha matrícula. Eu tô com dinheiro aqui. Eu não consegui. Então, assim, me matriculei em 2 cadeiras e eu não sabia nem a minha nota do Enem. Se eu iria ou não conseguir entrar pra faculdade. Deus provém. Sabe chega quando... um ponto que a gente pensa só assim, Deus provém. Exato, tu anda no escuro, assim, tipo, alguma luz vai aparecer no final desse túnel, eu vou dar um jeito. Nem que, né? Vou dar o meu jeito. Exato. É que nem num processo, assim, que tá muito enrolado. Agora eu vou Agora eu vou conseguir, né? Então, fiz a minha matrícula, a nota do Enem veio em janeiro. Aí, me inscrevi no FIES e no ProUni. Infelizmente, minha nota não deu pro ProUni, né? Mas, afinal, eu já tava indo com 28 anos de idade, entrando pra faculdade. Então, ter conseguido o financiamento foi algo que eu acredito que só por Deus, sabe? Porque eu não me exigiram fiador. Eu realmente fiz toda a minha faculdade sozinha, por conta própria, digamos assim. Eu consegui um financiamento de 93%. Uau! Quem consegue um financiamento de 93%? Uau! Então, graças, né,
a esse meu patrão e a um outro colega de trabalho que eu tinha e eu tenho até hoje, que carrego na minha vida eternamente, já é um senhor de mais idade, que tem o meu respeito. Os dois foram os que mais me impulsionaram e me incentivaram a correr atrás dos meus sonhos e a lutar por mim mesma, sabe? Porque se eu olhasse ao meu redor, tudo dizia não, tudo. Inclusive, até as pessoas que estavam muito, muito próximas de mim diziam que não. Porque, como eu te disse no início, humanamente era impossível dentro das minhas condições financeiras, né? Cada um tem um pouco da sua fé, né? Algumas pessoas creem em energia, outras creem na natureza, outras creem em Deus. Eu acabo fazendo um mix de tudo. E o que aconteceu contigo era realmente humanamente impossível, mas era só humanamente impossível. É tão pouco ser humanamente impossível que não dá nem pra dizer que é impossível. Exato. Eu realmente, por muito tempo na faculdade, a faculdade não é um mar de rosas, vamos ser bem honestas, né? Tipo assim, tem momentos que tu olha assim e eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra isso, eu não tenho a capacidade, né? Talvez isso aqui não tá me fazendo feliz. Exato. Odeio essa faculdade toda. E era uma cadeira só. Mas essas palavras de coloca no teu lugar, né? Te coloca no teu lugar que tu não vai conseguir, foi o impulso que me deu pra continuar lutando. É que a pessoa, quando ela fala o do teu lugar, ela não tá falando do teu lugar, ela tá falando do lugar dela, né? Exato. Quando ela diz assim, mas isso tu não vai conseguir. Ela tá falando dela mesmo. Quando ela fala da impossibilidade do teu sucesso, ela tá falando dos fracassos dela, dos fracassos pessoais dela. E as pessoas mais jovens... Não que eu seja velha, né, gente? Eu sou jovem também. Mas as pessoas mais jovens, elas têm essa ansiedade, sabe? Fulano disse que eu não posso, então talvez eu realmente não possa. Só que quando fulano fala que tu não pode, ele tá falando dos fracassos dele mesmo. Não tem nada a ver contigo, não foi tu que fez nada, não é tu que é incapaz. É fulano que nem tentou. Exatamente. Sabe? E acho que as pessoas mais jovens, assim, vão olhar o nosso episódio e vão pensar, eu realmente acho que eu não posso, porque fulano disse que eu não posso, mas... É que aí que tá a escolha, né? O que tu escolhe acreditar. Tu escolher se tu vai acreditar naquela meia verdade que estão falando a teu respeito, que só tu sabe a força que tu carrega dentro de ti. Porque só tu sabe. Eu acho o máximo que eu tô aqui gritando, berrando, emocionadíssima, e tu tá plena, conversando, bem que eu já chorei tanto, meu amor. Eu juro, assim, que na formatura, quando eu tive a honra de erguer o meu diploma, a única coisa que eu sabia falar em pensamento, ou até mesmo quando dei aquele grito de vitória, foi: Deus, muito obrigada, eu só cheguei até aqui porque tu permitiu. Não foi nenhum homem que, lógico, né, meu antigo patrão, me deu um impulso, claro. Eu não diminuo isso, né, mas ter continuado, ter persistido, foi realmente Deus, né. Então eu sou muito, muito grata, muito, muito, muito mesmo, assim, por não ter me permitido acreditar na realidade que as pessoas estavam querendo me colocar, né, e enxergar de uma maneira diferente, sabe, que só depende de mim. Não dependia do meu pai, não dependia da minha mãe. Como meu pai, como eu te disse no começo, como meu pai e minha mãe iam me falar de um lugar se eles nunca estiveram lá? E às vezes a gente fica nessa inércia da vida, pensando que as coisas não acontecem com a gente porque meu pai não me motiva, porque minha mãe não me motiva, porque o meu marido quer me ver numa pior. Só vai estar numa pior se tu aceitar, né? Ninguém vai fazer por ti. Ninguém. Então, hoje eu, assim, já chorei tanto, mas hoje se eu chorar vai ser só de alegria. Então, eu prefiro 1000 vezes sorrir e te contar com um sorriso de orelha a orelha, porque valeu a pena tudo que eu passei. Até os nãos que eu ouvi. Não vai conseguir. Vou.
É um prazer muito grande compartilhar o teu sucesso. Ai, eu sei. Muito obrigada, viu? Mas a gente falou da nossa relação com Deus, da nossa relação com... Aí cada um tem a sua fé, né? Com o universo, com a natureza, com, sei lá, seres místicos, os gnomos. Tu tem uma relação com Deus onde tu frequentou uma igreja evangélica. E tu teve um relacionamento dentro dessa igreja, um relacionamento amoroso, tu casou e tu te separou. Casar dentro de uma igreja que prega valores de casamento, eu imagino que seja uma decisão fácil, porque tu tá seguindo aquilo que todo mundo espera que tu faça. Mas divorciar. Como tu tomou essa decisão? Qual foi o teu ponto de vista para tomar essa decisão, uma decisão que rompia com a igreja que tu seguia tão fielmente? Assim, em se tratando dessa circunstância em especial, eu parto do princípio que ninguém casa para se separar, né? Sim. Tu casa com a intenção de seguir aquele patrimônio até que a morte de fato separe, né? Mas nem tudo é do jeito que às vezes a gente sonha ou é um conto de fadas como a gente imagina que seja, né? A igreja em si, né? Essa questão de toda essa caminhada que eu segui, seja na igreja católica no início e depois eu fui para a igreja evangélica, né? É uma área da minha vida que ainda dói quando eu toco. Ela ainda machuca um pouquinho. Porque apesar de todas as circunstâncias que eu vivenciei ali, aquele momento foi necessário para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Teve essa influência por o casamento? Teve, sabe? Casei, né? Chegou a um determinado momento da relação em que realmente não tinha mais condições de manter? Sim, chegou a este ponto. Mas as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Um relacionamento ele é composto de 50% de uma parte e 50% da outra. Então, a gente chegou num momento em que eu olhei para mim mesma e me perguntei: quais são os teus limites, Grace? O que realmente tu quer para tua vida? O que tu realmente deseja para ti, né? E foi a virada de chave que deu, né? Nós terminamos nos respeitando muito, inclusive tenho relação com a família dele e o maior respeito pela pessoa dele, mas a partir do momento em que eu tomei essa decisão, a vida seguiu para ambos, né? Cada um seguindo o seu caminho. Mas tomamos a decisão juntos, né? Tá, e a tua decisão? Mas eu não conheço teu ex-marido, conheço teu novo relacionamento, mas a decisão de se separar, o que a gente quer saber hoje, foi uma decisão conveniente? Foi uma decisão oportuna? Ou foi uma decisão como uma escolha consciente tua? Da tua parte, quero saber do teu coração. Assim, eu considero como uma escolha consciente, porém dolorosa. Muito dolorosa. Porque quando a gente tá num relacionamento, a gente sempre pensa, vai mudar. Eu vou seguir lutando. Vai dar certo. Um dia... Não, hoje só foi um dia difícil. Só mais um dia. Só mais um dia difícil. As pessoas vão mudar, né? As pessoas mudam. Mas ninguém muda por ninguém. E nem quero isso, né? E tampouco eu mudaria por alguém. Né? Não vem com essa história de que ele muda, eu mudo. Não, tu é. Um dia a máscara cai. Tu consegue ali manter aquele relacionamento como perfeito, digamos assim, até um determinado ponto. Mas chega um ponto que não adianta. Mas volto a dizer, eu falo de ambas as partes, tanto os meus atos quanto os atos da pessoa, e não necessariamente somente de um, né? Então, porque um relacionamento ele é composto de duas pessoas e as pessoas vão até o ponto que tu permite. Então, a separação foi uma escolha consciente. E a tua relação com a igreja?
Não a tua relação com a fé, porque pelo que a gente tá conversando aqui, a tua relação com a fé, com Deus, com a tua crença, ela permanece inabalável. Isso, Com certeza. Isso é visível. Às vezes a gente olha pra pessoa, a gente vê que ela tem um brilho diferente. É a certeza que essa pessoa anda com Deus, assim, dentro da minha crença. Pode ser denominado de outras formas por outras pessoas, né? Mas a gente tem certeza que é uma pessoa de fé, é uma pessoa de esperança. Exato. E a gente vê isso claramente em ti. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a minha dúvida é, a tua relação com a igreja, com as pessoas da igreja. Então. Houve alguma rejeição da igreja? Como é que aconteceu? Porque no momento que tu te divorciou, tu rompeu com a igreja. Basicamente, assim, e como é que eu posso me expressar? Aconteceram circunstâncias que permanecer naquele local só iriam me machucar ainda mais. Então, aos olhos da igreja e das pessoas que frequentam a igreja em si, eu me tornei uma pessoa não muito legal de se conviver, né? Porque, como a gente sabe, a igreja, ela te leva num direcionamento que a partir do momento que tu faz isso daqui, tu é um desviado. E eu era essa pessoa. Então, as minhas escolhas, as minhas decisões por mim, em um momento que eu estava muito perdida. Eu não tô dizendo que as minhas escolhas naquele momento eram escolhas conscientes, mas eram escolhas com uma alma machucada, com uma alma dolorida. Foi a oportunidade que tu teve. Alma destruída. Mas, ao mesmo tempo que eu rompi com a igreja, aquelas relações verdadeiras permaneceram. Inclusive, a gente se frequenta a casa uma da outra até hoje. Lógico que não com a mesma intensidade que antes, mas com afeto, com respeito, com carinho, com admiração. E assim, eu fui a primeira a me divorciar do meu grupo de pessoas mais próximas, né? O primeiro, assim, foi tipo, como assim? Né? Tu tá rompendo os laços que tu fez diante de Deus, como, né? Aí logo depois uma outra conhecida também se divorciou, e daí me olhou e tipo, agora eu tô entendendo o que tu passou. Então assim, por mais que a gente tente se colocar em determinada posição na vida do outro, a gente só vai entender aquela posição o dia que a gente passar por algo semelhante. Então, é muito delicado de julgar as escolhas daquele que tá andando torto aos olhos de quem só consegue olhar aqui. E não que olhar aqui seja o 100% certo ou o errado, não quero dizer isso, né, que a igreja tá errada ou algo do gênero, não. Foi muito boa na minha vida por um longo tempo, mas a partir do momento que eu rompi, eu não consegui mais participar de nenhuma outra denominação hoje. Tenho o meu respeito, tenho o meu carinho, tenho a minha admiração. Foi muito importante na minha vida para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, mas hoje eu não consigo retornar lá, porque, infelizmente, a igreja ela é composta de homens, né? E homens que falham, homens que erram todos os dias. E para mim, né, de todos os anos que eu andei dentro de uma igreja, a igreja nada mais é do que um hospital, onde tem pessoas que vivem na UTI, vivem no ambulatório lá, tipo, põe um analgésico aqui que tá doendo, né? São pessoas extremamente machucadas, assim como eu, assim como tu. A gente carrega feridas que às vezes a gente tá sorrindo pros outros, demonstrando uma alegria gigantesca, mas por dentro tá destruído. E não só na igreja, como, né, todos nós somos assim. Mas ali é um lugar que evidencia bastante, porque as pessoas vão lá querendo se aproximar de Deus e ter uma relação com Deus, e às vezes acaba olhando pro coleguinha que tá do lado e acaba caindo, né? Ou com erros, com atitudes, porque a gente é humano, a gente erra todos os dias. Inclusive, quando eu ia na igreja, eu participava de um grupo que estava à frente, né? Então, sempre que entrava um membro novo, eu sempre dizia, não olha pra minha vida, porque eu sou falha, eu erro todos os dias. E tu pode cair. E a gente olha para as atitudes dos homens, né? Olha, sabe que isso influencia muito a minha advocacia, a minha relação com Deus e eu acredito que a minha maturidade. O fato de eu já ter passado por tanta coisa, eu consigo entender uma pessoa que errou em algum momento. Eu assinei um contrato que eu não devia ter assinado. Eu te entendo. Eu já fiz isso. Exato. Eu montei uma empresa que eu não devia ter montado. Eu te entendo, eu já fiz isso. Eu casei, eu fiquei com um cara, eu namorei um cara que eu não devia ter namorado. Cara, eu te entendo. E essa maturidade que nós temos
ela influencia muito na nossa advocacia. Eu acho que a minha advocacia, ela é altamente impactada pelas minhas experiências pessoais. Eu gosto muito de trabalhar com direito de família, né? Eu adoro. E não é só pelo direito em si, mas é pela oportunidade de reconstruir relações. É pela oportunidade de mostrar para as pessoas que não é um imóvel que vai destruir uma família, sabe? Que a gente consegue resolver isso de uma forma mais amigável. Eu sou completamente aberta à mediação, à arbitragem, mas eu acho que esse acolhimento dentro do escritório, esse acolhimento com o advogado, ele muda vidas. Com certeza. E a nossa relação com Deus, ela enriquece essa mudança de vidas. E então, o que tu viveu dentro da tua igreja, hoje, desse acolhimento, tu já tem essa experiência. Tu acolheu dentro de uma igreja, tu acolheu pessoas altamente feridas. Então, hoje, quando tu pega um contrato de trabalho onde a pessoa está se sentindo injustiçada, tu tem como acolher essa pessoa. Exato. Porque tu já teve experiência com feridas, sabe? Essa é a parte mais bonita da advocacia, no meu ponto de vista. No meu humilde ponto de vista. Não, e eu vou ser bem honesta contigo que eu refiro que é uma das minhas maiores dores, né, quando toca nesse assunto, porque eu aprendi muito ali, muito, Lupe. Eu tive, no final, assim, pra minha saída, o meu desligamento, digamos assim, por uma escolha que eu tive que fazer, eu fazia... O que fizeram por ti, né? Também. Nem todas as escolhas somos nós que fazemos, às vezes. As circunstâncias ao nosso redor, né? A conveniência, né? Exato. As pessoas levaram assim. Às vezes foram os outros que te levaram a tomar uma atitude X. Mas Isso não se aplica para questões feministas e machistas. Por favor. Por favor. Eu tinha a oportunidade de fazer visitações em hospitais. Então, através dessa congregação. Então, eu sou muito grata, porque ali a gente tinha que levar o amor de Deus sem utilizar palavras, né? E como é difícil se tu não tá cheio do amor de Deus pra tu, né, levar um gesto de carinho. Lógico que nós iríamos com o louvor no corredor, enfim. Então, essa é uma das coisas que mais dói em mim, assim, que eu mais morro de saudade de fazer, sabe? Porque quantas pessoas fazem juras de amor, promessas, e não cumprem nem a metade, né? E através de uma atitude, tu conseguir impactar, de certa forma, de uma forma que é Deus agindo e não é nem tu com as tuas atitudes, né? Já no processo ali a gente tem que, às vezes, né? Puxa aqui, faz um balanço ali. Faz um balanço. Dá uma acolhida, mas também bota uma frieza no meio. Que é pra conseguir acertar o nome da peça. Basicamente. Que é pra protocolar direito. Exato, ter o direcionamento, né? Então, por analogia, tu consegue aproveitar muitas coisas. Então, cada experiência vivida, ela foi muito importante hoje para ter essa sensibilidade dentro de um processo, né? Não só dentro de um processo, porque cada escolha... Não só dentro de um processo, mas na nossa vida em geral. Porque todas as tuas escolhas até hoje te levaram a um relacionamento atual, onde vocês, ao que me parece, são muito felizes, têm um alto respeito um pelo outro, têm uma alta consideração, vocês vivem felizes, vocês vivem juntos. E eu queria entender contigo como foi essa escolha. Se depois de todas as feridas de um relacionamento dentro da igreja, que não teve o sucesso que se esperava, como foi engatar um novo relacionamento? Foram decisões de conveniência, de oportunidade, ou foi uma escolha consciente? Então, né? Quando a gente fica solteira, automaticamente a gente quer fazer festa. A última coisa que a gente quer pensar é em um homem na vida. Deus me livre de passar um final de semana em casa sem... Nunca, pelo amor de Deus. Eu não suportava nem minha própria companhia, até mesmo porque eu tava um pouco perdida, né? Isso! Então... Como é que a gente vai ter amor pela nossa própria companhia Exato. Se a gente tá perdido? Então eu saía de quinta a quinta. Uau! Eu já tinha ouvido segunda a segunda, de quinta a quinta é a primeira. Eu era essa pessoa. Fez muito bem feito, parabéns. Você é um orgulho da família. Constituí bastante grupos de amizade, digamos assim.
E quando o Rafa apareceu na minha vida, eu estava num momento, assim, que a última coisa que eu queria ver na minha frente era um homem. Até mesmo porque fiquei 2 anos solteira. Nesses 2 anos, sim, a gente acaba se envolvendo. A gente tem momentos de carência, a gente tem momentos em que a gente gostaria de ter alguém ao lado, né? Então, o Rafa apareceu numa festa, tipo um pagode, que ele odeia pagode, mas os amigos dele graciosamente o levaram. E ele me conheceu nessa noite. Então, chegou um determinado momento na noite que todo mundo chegava pra mim e dizia, tu tem que conhecer o Rafa. Tem que conhecer o Rafa. De repente, o Rafa já estava falando comigo e eu nem aí pro Rafa. Nem aí pro Rafa, sério. Mas foi bonito, sabe? Porque o que aconteceu naquela noite? Uma amiga minha chegou em mim e disse, eu quero muito te apresentar um cara. Eu disse, amiga, eu não quero conhecer ninguém. Eu realmente, assim, estou num momento da minha vida que a última coisa que eu quero é um homem na minha vida, né? Tem dia, né? Tem dia que a gente tá assim, tudo menos um macho. Exato. De repente, a gente já tava conversando, uma amiga tava junto e ele falou que já tinha cursado Direito. Eu disse, opa, né? Então, tô estudando Direito, a gente... Ele cursou Direito? O Rafa, sim. Rafa é bacharel. Menino! Sim. E daí a gente conseguiu ter um assunto, né? Daí, em determinado momento, ele me perguntou, tu gosta de sushi? Eu disse, nossa, amo. Daí ele me entregou o celular dele, pra me procurar ali no Instagram, e disse assim, aceita sair pra jantar comigo essa semana? Eu disse, opa, peraí, tu tá no lugar errado. Não, tá muito estranho aqui, esse homem não tá no lugar certo. Moço, aqui é um pagode. Mas tudo bem. Então, né? Tá, aceito. Dele, quinta eu tô de folga. Eu disse, então tá. Mas quinta era meu primeiro dia de fazer festa, mas eu vou abrir mão pra sair contigo. Basicamente isso. Tava entrando ali no mês. E dê valor, porque eu tô deixando de fazer uma festa. Logo, a gente se conheceu no início de dezembro, né? Tá, daí em determinado momento da noite, assim, eu tava curtindo a minha festa, eu tava vivendo o meu momento, digamos assim. Eu tinha uma tatuagem, que nessa tatuagem estava escrito Jesus, e era no ombro. E o Rafa, de uma forma muito carinhosa, pegou e me perguntou o que era aquela tatuagem. E naquele momento eu olhei pra ele e só disse assim, eu te peço desculpa, mas é uma área muito dolorosa da minha vida que eu ainda não estou preparada pra falar. E ele só me abraçou e disse, eu quero muito te conhecer melhor. Ai, querido. E de lá pra cá. Então, a gente só convive com o Rafael. Aí naquela quinta-feira nós saímos pra jantar. E através da conversa ele pegou e disse assim, a gente pode continuar saindo, mas sem expectativa. Pô, falou isso pra mulher, expectativa, né? Logo eu que só tinha expectativas. Não tinha mais nada na vida, só tinha expectativas. Me tirou um pouco que eu tinha, moça. Basicamente isso. Falar isso pra uma mulher solteira, depois de 2 anos, um cara todo amoroso, todo querido, né? Como é que tu não vai criar expectativa? Mas, pensei, não. Mas foi a melhor coisa que ele me falou na vida. É sério. Porque a pior coisa que existe é tu colocar a expectativa na pessoa, porque daí tu fica esperando as atitudes dela, tu fica esperando que ela vai te fazer determinadas coisas, né? E em todas as relações, isso não só nas relações amorosas. Exatamente. Às vezes numa sociedade, tu tem um sócio, tu bota muita expectativa naquela pessoa. E a pessoa vai falhar em algum momento de trabalho, tu contrata alguém pra trabalhar contigo, tu tem uma expectativa naquela pessoa. Exato. Então foi a melhor coisa que ele fez. Não colocar expectativa na relação, né? Então eu não esperava nada dele. Nada. Absolutamente nada. E com o tempo ele foi me surpreendendo através das atitudes, né? Que, no entanto, eu nunca fui pedida em namoro. Ele é o cara que eu pego até hoje. Alô, Rafael. É com você, meu querido. É o cara que eu pego até hoje. Eu brinco com ele. Brincadeiras à parte. Não, tá todo mundo brincando, Deus. A gente já tem uma união estável e a vida foi se encarregando de colocar as coisinhas no lugar. Essas escolhas, essa escolha com o relacionamento dele, como tu sintetiza? Conveniente, oportuna ou uma escolha consciente? Uma escolha consciente, porque eu podia continuar fazendo festa com meu grupo de amigas ali e ia estar tudo bem. É uma oportunidade também, né? Porque ele também escolheu conscientemente ficar contigo. Ele não gostava de pagode, ele caiu de paraquedas naquelas festas. Foram ao pagode. Nunca mais, amiga. Amiga, eu vou te convidar pra ir num pagode, pode deixar pra tu matar a saudade. Não, ele realmente é todo roqueirinho, não curte um pagode, mas era pra ele estar naquele pagode.
era o lugar, o momento. A hora certa. Tudo certo. 6 anos já. 6 anos do pagode. E vem aí mais 60. Amém. Juntos. Doutora Grace, muito, muito obrigada pelo papo de hoje. A gente amou conhecer um pouco mais da tua vida. Eu peço desculpas que eu me emociono, né? Eu não sei lidar. Imagina. Não tem... Mas eu queria te agradecer muito, muito. A tua solidariedade em estar aqui com a gente, teu sempre companheirismo e tudo que tu ensinou hoje aqui pra gente. Porque a tua história de vida impacta outras vidas, melhora pontos de vista e constrói decisões mais conscientes, mais acertadas. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e pela honra de compartilhar um pouquinho da minha história, né? Porque às vezes as pessoas nos olham ali no Instagram 15 segundinhos e acham que nos conhecem, né? E acho que tudo é tão simples e tão fácil e nem sempre é como se parece. Nunca é. Gente, muito, muito obrigada. Eu tô muito, muito feliz, tanto pelo resultado do primeiro vídeo, quanto por esse vídeo hoje. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a doutora Grace, tanto quanto eu gosto e tanto quanto eu sou feliz em tê-la na minha convivência. Muito obrigada, até semana que vem.